Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais uma noite que Deus nos concede de estarmos juntos aqui para adorarmos, celebrarmos a Ele nesse nosso culto de toda quinta-feira, que nesse formato tem início às 19h30 em uma sala virtual de oração, para então nós nos colocarmos diante da Palavra de Deus e meditarmos nas Escrituras por meio da exposição de um texto bíblico. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Seguindo aqui a nossa série de mensagens no Antigo Testamento, nós iremos nessa noite meditar no Salmo de número 96. E nos diz assim a palavra do Senhor: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma noite que nos concede a graça de estarmos reunidos como igreja, nos valendo desse meio, Senhor, que nos foi proporcionado em nosso tempo, para que pudéssemos nos reunir, cultuar a Ti, orarmos juntos como igreja e, ó Deus, ouvirmos a exposição da Tua palavra. Nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade, nos revelar a Cristo e, ó Deus, trazer à nossa consciência o plano de salvação estabelecido pelo Senhor, revelados nas Escrituras Sagradas. Ó Deus Todo-Poderoso, e que por meio desta meditação, neste plano glorioso, maravilhoso, ó Deus, de salvação de homens, mulheres, indignos e merecedores, ó Deus de tão grande benefício, que nós possamos nos alegrar e dia a dia, Senhor, proclamarmos a Tua salvação. Que esta palavra, que esta mensagem, que esta pregação desta noite alcance corações e transforme vidas para a Tua glória, honra, louvor e adoração. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no Antigo Testamento, explorando os textos bíblicos que, conforme Jesus e os apóstolos, predisseram os eventos que culminaram na ressurreição de Jesus e a pregação do Evangelho em todo o mundo, a todas as pessoas, de todas as nações. Nós estamos explorando os textos do Antigo Testamento que apontam para o plano de salvação de gente de todos os povos por meio da fé unicamente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de quem se arrepende e nele crê. E o texto selecionado para essa noite é o Salmo de número 96, que nós lemos no início dessa mensagem. E este Salmo, ele exalta o governo, o reinado, a soberania de Deus sobre toda a terra, sobre todas as nações,
sobre todas as pessoas e sobre todas as coisas criadas, sobre a natureza. O Salmo 96, ele não identifica uma pessoa, nem um povo, nenhuma só nação recitando os seus versos. Por isso, esse cântico poderia estar muito bem nos lábios de um israelita, quanto de uma pessoa de qualquer outro povo, qualquer nação, em qualquer outro lugar do planeta. Qualquer pessoa que reconhece a Deus como soberano, acima de todas as pessoas e de todo o mundo, acima de todos os deuses, acima de toda a natureza, acima de tudo e de todos em todo o universo. Uma pessoa assim pode muito bem entoar este Salmo 96. Alguém que diga, o Senhor reina, ciente da profundidade e do significado dessas palavras, dessa declaração. O Salmo 96, ele faz a convocação para que Deus seja louvado e o faz da seguinte maneira. Nos versículos 1 a 6, nós temos uma primeira convocação para que os habitantes da terra cantem ao Senhor. Em seguida, nos versículos 7 a 10, uma segunda convocação para que as famílias das nações deem honra e adorem ao Senhor. E daí então, nos versículos 11 a 13, uma terceira convocação, esta agora direcionada a toda a criação, para que se regozije e cante de alegria diante do Senhor. Então nós vemos que neste Salmo 96 há 3 convocações para o louvor a Deus. Os motivos para estas convocações também são apresentados, ou seja, as razões para que essas convocações sejam atendidas e que apontam para quem Deus é e para aquilo que Deus fez. Os habitantes da terra e a natureza são convocados nos versículos 1 a 3 e em seguida nos versículos 11 a 13, para que expressem o seu louvor a Deus cantando e proclamando. Aos céus, à terra, ao mar, aos campos, às árvores e a tudo o que há nesses habitats é atribuída uma personificação e a capacidade de expressar-se por meio do louvor, da fala e do canto. Já nos versículos 7 a 9, são as famílias das nações que são convocadas para que se expressem por meio do culto, tributando, adorando e se submetendo a Deus como Rei e como Senhor. Neste salmo, Deus é digno de todo louvor, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o único Deus acima de todos os deuses, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Rei do Universo, porque Ele é santíssimo, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o juiz de toda a terra. De todos esses motivos de louvor, este Salmo 96 destaca aquele em que a vinda do Senhor é anunciada para o julgamento da terra, do mundo e dos povos, com justiça e fidelidade, com justiça e imparcialidade. Esse é o refrão repetido nos versículos 10 e também no versículo 13. E ele está ligado ao governo, ao domínio e à soberania e ao reinado do Senhor sobre o mundo. Portanto, ao exercício dele como juiz de toda a terra. Nesse sentido, este Salmo 96, ele contém uma mensagem que aponta para o fim dos tempos. Este salmo fala da esperança de que, mesmo diante das injustiças, mesmo perante os desajustes nesse mundo em que nós vivemos, Deus virá para julgar a terra e os povos com justiça e imparcialidade. E quando isso acontecer, Deus irá colocar todas as coisas no seu devido lugar. Quando Deus reinar de um modo não só espiritual, a ordem da criação será restaurada. A mensagem do Salmo 96 é a de que Deus é digno de louvor porque Ele é o Criador e o sustentador da vida. E porque Ele virá restaurar a ordem do mundo e estabelecer o seu reino na terra. Deus é digno de louvor porque Ele é o Criador e o sustentador da vida, mas também porque Ele virá restaurar a ordem no mundo e estabelecer o seu reino na terra. Vamos então às razões e às convocações para o louvor a Deus vistas nesse Salmo 96, começando pelos versículos 1 a 6,
que nos mostram a convocação para que os habitantes da terra cantem ao Senhor. Vejam vocês que o Salmo 96, ele apresenta uma chamada universal para o louvor a Deus, aqui no versículo de número 1. Em seguida, nós vemos uma chamada a pessoas em toda a terra para que bendigam o nome de Deus e proclamem a salvação de Deus, como visto aqui no versículo de número 2. Depois, nós vemos que essa chamada é feita para que essas pessoas falem da glória de Deus entre as nações, para que essas pessoas anunciem os feitos maravilhosos de Deus entre os povos, como nos mostra o versículo de número 3. Então, vejam que esta é uma convocação a pessoas que conhecem aquele que é grande, que é digno de todo louvor e que é mais temível do que todos os deuses. É o que nos mostra o versículo de número 4. Gente que sabe a diferença entre os deuses das nações e o Senhor, Yahvé, Jeová. Gente que sabe a diferença entre os ídolos e o Senhor que fez os céus, como nos mostra o versículo de número 5. As pessoas convocadas neste Salmo 96, elas entendem que só Deus é digno da adoração. É o que nos mostra o versículo de número 6. E daí então, olhando para o tempo em que este salmo deve ter sido escrito, tudo o que é dito nesta primeira convocação é assim, digamos, surpreendente. Vejam vocês que Yahvé, ou Jeová, o Deus da aliança com Israel, que tem o seu nome sagrado aqui traduzido nas nossas Bíblias e escrito como Senhor em letras maiúsculas, em letras todas maiúsculas, esse nome era conhecido apenas por Israel, enquanto que as demais nações tinham seus deuses, adoravam aos seus ídolos. Esses deuses e ídolos eram fruto da imaginação dessas pessoas, ou então eram demônios a quem essas pessoas dessas nações adoravam. O que se contrasta enormemente com as pessoas convocadas ao louvor a Deus aqui neste salmo, proveniente de todas as nações. Aqui no Salmo 96, o Senhor é o único Deus. Só o Senhor é o Criador, enquanto que todos os outros deuses e ídolos são coisas criadas pela mente ou pelas mãos humanas. Enquanto que o céu é o lugar dos corpos celestes, como o sol, a lua e as estrelas, a quem as nações rendiam adoração, este salmo afirma que o Senhor fez os céus, no versículo de número 5. Com isso, este Salmo 96, ele afirma que os deuses e os ídolos nada são, além de coisas criadas ou seres espirituais que estão muito aquém da grandeza, da majestade, do esplendor, da santidade, do poder e da dignidade do Senhor. Então, este Salmo 96, ele faz uma convocação aos habitantes de toda a terra, entre as nações e em todos os povos, que têm plena ciência de que só o Senhor é Deus e que só o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Pessoas que tenham virado as costas para os ídolos e seus falsos deuses. Pessoas que conheceram a salvação do Senhor. E ao convocar os habitantes da terra para que bendigam o nome do Senhor, como nós vemos aqui no versículo de número 2, este Salmo 96 faz uma chamada para que o nome do Senhor seja louvado, seja aclamado, seja engrandecido. E os versículos 2 e 3 indicam de que modo isso pode e deve ser feito. De que modo Deus pode e deve ser louvado, aclamado, engrandecido. Veja comigo aí novamente os versículos 2 e 3. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Daí então os habitantes da terra são convocados e comissionados como arautos das boas novas,
como proclamadores do Evangelho da salvação. E eu estou usando Boas Novas e Evangelho aqui como termos equivalentes, Boas Novas como tradução de Evangelho, e no sentido de um relatório de notícias de uma batalha. Vejam, neste Salmo 96, os habitantes da terra são convocados e comissionados com função igual àquela de um arauto. Um arauto que ia à frente do vencedor de uma guerra para levar o relatório da vitória aos que esperavam notícias da frente de batalha. Aqui neste Salmo 96, os habitantes da terra desempenham um papel missionário entre as nações. São proclamadores da salvação do Senhor. São aquelas que anunciam as boas novas, as boas notícias de grande salvação. São arautos do Evangelho. São pessoas que anunciam a vitória do Senhor sobre o pecado, o diabo e o mundo. E ao fazerem isso, essas pessoas louvam e glorificam a Deus entre as nações, entre todos os povos. E dessa forma, este Salmo 96 aponta para a grande obra de salvação de Deus, para o feito mais maravilhoso de todos, quando o Filho de Deus deixou a sua glória celestial para se fazer homem, ser concebido pelo Espírito Santo, nascer, crescer e se desenvolver como qualquer ser humano, até dar início ao seu ministério de convite, de convocação ao arrependimento e à fé nele, para que as pessoas pudessem entrar no reino de Deus. Este homem chamado Jesus de Nazaré enfrentou todos os tipos de tentações, porém nunca pecou e viveu de forma perfeita. Ele andou fazendo bem por onde quer que fosse, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a tal ponto de dar a sua vida para que pecadores fossem salvos da condenação e da morte eterna. Por isso, Jesus foi preso e condenado injustamente à morte, e morte de cruz. Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo Nazareno é o único mediador entre Deus e a humanidade. É a Jesus Cristo que nós devemos nos voltar em arrependimento e fé, a fim de termos os nossos pecados cancelados, e daí então desfrutarmos da paz verdadeira de Deus em nós, conosco e uns com os outros. Isso porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O Salmo 96 dá para a gente uma razão para a nossa ação missional nesse mundo, entre as nações, entre os povos, em todo o mundo. A razão disso é que Deus é glorificado quando nós proclamamos a sua salvação. A grande razão para a ação missional descrita aqui no Salmo 96 é que Deus é glorificado quando proclamamos a sua salvação. E essa salvação é um presente imerecido dado a quem se arrepende e crê em Jesus como Salvador e se submete a Ele como Senhor da sua vida. E nesse sentido, as pessoas descritas aqui neste Salmo 96 são a projeção da igreja, espalhada pelo mundo, vivendo a vida comum nas sociedades em todo o planeta, enquanto anuncia o maior de todos os feitos, o mais maravilhoso de todos os feitos de Deus entre todos os povos, a salvação por meio da fé somente em Cristo. E vejam que o Salmo 96, ele também é exclusivista. Sua convocação é para que somente o Senhor e nenhum outro seja louvado e adorado. Nos versículos 1 e 2, os habitantes da terra são convocados a cantar e bendizer ao Senhor.
O mesmo a gente vê nos versículos 7 a 9, quando as famílias das nações são convocadas a trazer ofertas de adoração ao Senhor. E em cada um desses trechos, dos versículos 1 e 2, e também do 7 ao 9, o nome sagrado de Deus, Yahvé, é repetido 3 vezes e é escrito aqui nas nossas Bíblias como Senhor em letras maiúsculas. Essa convocação exclusivista do Salmo 96 deve então soar como uma advertência contra a falsa religiosidade e a tentativa de querer obter benefícios do Senhor como se ele fosse um ídolo qualquer, quando ele é aqui no Salmo comparado aos ídolos das demais nações. Vejam vocês que falando por meio do profeta Isaías, o Senhor acusou Israel de fingir se dedicar a ele por meio dos seus rituais religiosos, por meio do cumprimento da lei, ainda que de forma superficial, enquanto se mostrava obstinado, enquanto andava por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações e oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, a fim de obter aquilo que os seus corações pecaminosos desejavam. No capítulo 65 do livro do profeta Isaías, estão registradas as advertências de Deus a Israel nos seguintes termos. Ouça: vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo nome, que põem à mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino. Vejam que por mais que existissem entidades como Baal, Azerá, Moloque, entre as outras nações, e essas nações adorassem o sol, a lua, as estrelas, os planetas, o Senhor destaca aqui 2 desses deuses. Um a quem ele chama sorte ou fortuna, e o outro a quem ele chama de destino, como que representando esses demais ídolos. É possível que esses nomes tivessem sido colocados aqui pelo Senhor, por Deus, para resumir em si mesmos o que é buscado pelas pessoas nos ídolos. Sorte, fortuna, bem-estar, um final feliz nessa terra, ou seja, um bom destino. Do mesmo modo que muitos desejam um Feliz Natal e aí essas pessoas cantam muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas não que seja ruim, não que seja ruim nem mal em si mesmo alguém ser próspero financeiramente, nem é problema algum, nem é mal em si mesmo desejar que alguém tenha boa saúde ou você querer ter boa saúde. Mas por quais meios, com quais objetivos e reverenciando a quem essas coisas são buscadas é que é o problema. Então nós devemos nos lembrar de Jesus, que disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E como em Isaías 65, Jesus se referiu ao dinheiro como um Deus, personificou o dinheiro como um Deus e lhe deu o nome de Mamon. O Salmo 96, então, reforça essa ideia, também trazida por Jesus, de que não é possível adorar e servir ao Senhor e também, ao mesmo tempo, aos ídolos e aos falsos deuses. Este Salmo 96, ele tem em vista pessoas que romperam com o sistema idólatra desse mundo, pessoas que deixaram de adorar a si mesmas, ou deixaram de adorar ideologias políticas, econômicas, sociais, supostamente capazes de explicar os problemas do mundo e propor o caminho para se alcançar a felicidade e o paraíso nesta terra. Pessoas que deixaram de adorar outras pessoas, que deixaram de adorar coisas, status, fama, reconhecimento ou poder. O Salmo 96, ele convoca pessoas para que cantem ao Senhor
e adorem a ele, reconhecendo a sua majestade e esplendor, poder e dignidade no seu santuário, como nos mostra o versículo de número 6. E daí então, nós chegamos à segunda convocação, para que as famílias das nações deem honra e adorem ao Senhor, como nós vemos nos versículos 7 a 10. Vejam vocês que outras traduções para os versículos 7 a 9 mostram que é o culto a Deus que o escritor do Salmo 96 tinha em mente neste trecho. Ouçam essas outras traduções. Por exemplo, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele, todas as terras. Uma outra tradução nos diz o seguinte: louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a glória que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Então vejam que essas expressões de adoração ao Senhor em um templo são, assim, digamos, muito estranhas para o tempo em que este Salmo 96 deve ter sido escrito. Isso porque o culto a Deus, conforme a lei religiosa dada a Israel, era centralizado no templo em Jerusalém. Os rituais, as festas religiosas e tudo mais tinha o templo de Jerusalém como foco. E aqui no Salmo 96, a convocação é para que pessoas de todos os cantos da terra adorem a Deus. Todos os habitantes, de todas as nações, de todos os povos. Vejam vocês que, enquanto isso, anualmente, neste tempo em que este salmo foi escrito, os israelitas tinham de peregrinar a Jerusalém para participar das celebrações em cumprimento do calendário religioso. Era no templo que as ofertas eram dedicadas a Deus. Fossem ofertas em dinheiro, fossem ofertas de sacrifícios para remissão de pecados. Assim como outros tipos de ofertas com os diversos propósitos descritos na lei eram entregues ali no templo. O culto e a adoração a Deus era realizado diariamente no templo em Jerusalém. E quando o templo era destruído, e isso aconteceu mais de uma vez na história, toda a dinâmica de culto, adoração e serviço a Deus ficava perturbada. Nada era capaz de substituir o templo. E até hoje é assim entre os judeus. As sinagogas instituídas para a manutenção das reuniões congregacionais dos judeus e o serviço de adoração a Deus em nada se comparam ao templo. O templo era considerado o lugar na terra onde Deus se fazia presente entre o seu povo. O Santo dos Santos, também chamado Lugar Santíssimo, uma pequena área deste templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifícios por si e pela nação, era considerado este lugar o trono de Deus na terra, entre o seu povo, entre os israelitas. Mas vejam que o Salmo 96 convoca todos os habitantes da terra e todas as famílias das nações para que dediquem culto ao Senhor. O Salmo 96 convoca os habitantes da terra para que tragam ofertas e adorem ao Senhor em sua santíssima presença. E como imaginar isso ser possível em um sistema de culto centralizado no templo em Jerusalém? Daí então, mais uma vez, o Salmo 96 se volta para um tempo futuro, aquele em que este texto foi escrito. O Salmo 96 ele faz alusão ao plano de salvação de Deus, que tinha como alvo os habitantes de toda a terra, as famílias das nações e não apenas as tribos e as famílias da nação de Israel.
O Salmo 96, ele olha para o futuro, quando Jesus de Nazaré começou a proclamar as boas novas do reino de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Este salmo se volta para o tempo do cumprimento daquilo que Jesus disse: é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. O templo já não seria mais o centro do culto a Deus. Até porque Jesus declarou que não restaria pedra sobre pedra do templo em Jerusalém. E assim foi, assim aconteceu, mais ou menos 40 anos depois de Jesus ter dito isto, quando o templo foi destruído. Mas Jesus disse mais do que isso. Mais do que fazer uma previsão da destruição do templo em Jerusalém, ele disse: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Ao que os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Tanto que, depois da ressurreição de Jesus dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e creram, não só nas Escrituras Sagradas, mas também na palavra de Jesus. Então, antecipando os acontecimentos que se desenrolariam depois da sua morte e ressurreição, Jesus disse que estava próximo o tempo em que Deus Pai não seria mais adorado, nem em um monte, nem em um templo em Jerusalém. Jesus disse que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus também disse: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Só que Jesus foi além. Além das reuniões públicas de adoração a Deus, Jesus também orientou os seus discípulos sobre a relação íntima e pessoal que cada um deveria ter com Deus Pai. Ele disse: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós que cremos em Jesus, não dependemos mais de um lugar especial na terra para adorar a Deus, para nós termos um encontro com o Senhor. Não dependemos nem de um templo, nem de um edifício, para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que adoremos a Deus, para que dediquemos a Deus ofertas e sacrifícios de louvor e adoração. É fato que não devemos deixar de nos reunir como igreja, mas a adoração pública a Deus, ela tem um papel e um propósito na nossa vida de fé, enquanto que a adoração particular, ela pode ser desenvolvida em todo e em qualquer lugar, até mesmo nas condições mais adversas. E nesse momento, eu me lembro não só dos nossos irmãos e irmãs, das igrejas, da igreja perseguida por esse mundo, que adoram e cultuam a Deus da forma mais adversa, nos lugares mais insalubres. E nesse momento eu me lembro também de Paulo e Silas, presos, depois de terem sido severamente açoitados, conforme registra o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E foi esse mesmo apóstolo Paulo quem escreveu que cada cristão é templo do Espírito Santo e que esse Espírito habita em cada um. Então, o trono de Deus está no coração de cada pessoa que creu em Jesus para a salvação, por meio da fé somente nele. Porém, nós podemos ir além e pensar no quadro descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, quando João narra a visão que ele teve da cidade celestial e descreveu o seguinte: não vi templo nem algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo.
quando esse dia chegar e Jesus voltar a este mundo para estabelecer o seu reino na terra, então poderá ser dito o que está escrito no versículo 10 deste Salmo 96. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus assegurou que isso acontecerá quando ele disse: eu sou o Cristo e vocês me verão assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Nessa ocasião, se ouvirá este cântico novo, a que o Salmo 96 faz menção. Será cumprida esta convocação do Salmo 96 no versículo 1, quando seres humanos e divinos entoarão este cântico novo e dirão: tu és digno de receber o livro e de abrir o seu selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos e minhas irmãs, diante disso, então, a gente vê reforçada a ideia de que o cântico novo ao Senhor, ao qual o Salmo 96 faz menção e convoca os habitantes da terra a entoar, é o cântico da salvação de Deus, estendida a toda tribo, de toda língua, povo e nação. Este cântico novo é o cântico da salvação de Deus. E é por isso que até a criação é convocada neste Salmo 96 para se regozijar e cantar de alegria diante do Senhor, como nos mostra os versículos 11 a 13, nesta terceira convocação agora, direcionada a toda a criação, para que se regozije e cante de alegria diante do Senhor. Mas pensem só comigo. Por que motivos os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, os campos e tudo que neles há, assim como as árvores das florestas, deveriam assim se regozijar e cantar de alegria diante do Senhor, como nos mostram esses versículos 11, 12 e 13? O versículo 13 apresenta a resposta a isso. Veja comigo aí. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Mas mesmo assim, pensem comigo, por que a criação teria razão para se regozijar? Por que a vinda do Senhor ao mundo para estabelecer o seu tribunal e julgar a terra e os povos seria motivo para a criação cantar de alegria diante do Senhor? Bom, para entender isso, a gente deve se lembrar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 19 a 24. Eu vou ler para vocês. Ouça, preste bastante atenção. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos de Deus e a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Então vejam que o apóstolo Paulo afirma que a natureza criada foi afetada pelo pecado que entrou no mundo e trouxe consigo a morte, quando a humanidade se voltou contra e transgrediu a vontade de Deus. Essa atitude que é chamada de pecado perturbou o equilíbrio de tudo o que tinha sido criado. E daí não só a humanidade amargou a punição pela sua transgressão, ficando então destinada à morte, mas a natureza também sofreu com essa condenação dos seres humanos,
Foi porque a morte, seja porque a morte afetou todas as coisas criadas, seja porque a humanidade agora afastada do propósito de Deus para ela, causaria então danos à natureza. A natureza que deveria ser cuidada, preservada para o benefício da própria humanidade, passou então a ser explorada, espoliada, agredida e destruída pelas pessoas. E se isso não bastasse, Deus mesmo amaldiçoou a terra e determinou que a natureza não daria à humanidade os seus frutos de bom grado. Seria com muito sofrimento que as pessoas conseguiriam o alimento. Daí é que o apóstolo Paulo descreve a natureza como que escravizada e decadente por causa do pecado da humanidade. Só que Deus havia estabelecido um plano de salvação para a humanidade e de restauração de todas as coisas. Então é por isso que o apóstolo Paulo afirma que a natureza geme e sofre, aguardando com ansiedade que esse plano de salvação seja definitivamente concluído e a redenção seja completada, não apenas dos filhos de Deus, mas também da natureza da criação. Meus irmãos e minhas irmãs, este Salmo 96 nos dá esta dimensão da obra salvadora de Deus para os povos de todas as nações, de toda a terra e também para a criação, para a redenção de todo o mundo. A partir deste Salmo 96, a gente pode ter então uma visão melhor do que significa viver para o louvor e para a glória de Deus. Porque, conforme este salmo, viver para o louvor e a glória de Deus significa viver de tal modo que a cada dia, dia após dia, os nossos pensamentos, palavras e ações sejam meios para que a salvação do Senhor seja proclamada a todas as pessoas, aquelas pessoas ao nosso redor. Ao viver assim, nós pensaremos, falaremos e agiremos de tal modo que o nome de Jesus será louvado e engrandecido. A obra de Jesus na salvação de pecadores será anunciada como um maravilhoso feito que é. A vida regenerada pelo Espírito Santo será destacada em um mundo depravado, pecador e idólatra. Deus será engrandecido diante dos deuses e dos ídolos deste mundo tenebroso. Pessoas serão desafiadas a abandonar a vida de pecado, a virarem as costas para os seus ídolos e deuses, a se arrependerem e se voltarem para Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Essas pessoas, então, adorarão a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo e trarão ao Senhor suas ofertas de amor e de gratidão por tão grande salvação. Essas pessoas, então, entoarão um novo cântico, o cântico da salvação do Senhor. Haverá alegria no céu entre os anjos, por cada uma que se arrepender e crer em Jesus. Se vivermos para a glória e o louvor de Deus, então pessoas ao nosso redor serão convocadas a conhecerem que o Senhor reina. Como eu disse, o livro de Apocalipse, no capítulo 5, revela que este cântico novo será entoado por aqueles que pela fé em Jesus foram constituídos reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Daí, em antecipação a este futuro dia tão glorioso, os crentes hoje, eles são esse corpo de sacerdotes que ministram ao mundo e proclamam a salvação de Deus. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, gente de todas as idades, que servem a Deus e que ministram a adoração a Deus, especialmente quando se reúnem. E eu disse que o apóstolo Paulo afirmou que cada crente é templo do Espírito Santo, mas ele também disse que a igreja que se reúne também é este templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que cada crente é como um tijolo dessa edificação espiritual.
E daí então, por mais que nós tenhamos pessoas que se colocam como dirigentes de certos momentos do nosso culto público, por mais que nós tenhamos músicos, vocalistas, operadores de áudio e vídeo, introdutores, obreiros e obreiras, alguém que faça a leitura de textos bíblicos, que levante a voz a Deus em oração, conduzindo a congregação, e é um pregador que abra as Escrituras e faça a exposição do texto bíblico. Você, meu irmão, minha irmã, não pode vir a um culto e se colocar como um mero espectador. Você é um membro ativo e participativo da adoração no culto público. Você pode, você deve falar, você deve orar com outras pessoas. Você pode, você deve proclamar as boas novas de grande salvação aos seus irmãos e irmãs, através de uma conversa, de um aconselhamento e, mais ainda, aos visitantes que vêm à nossa igreja. Por isso, atenda à convocação do Salmo 96 e cante ao Senhor um cântico novo. Bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação. Não apenas nos cultos públicos dominicais, mas como diz este Salmo 96, cada dia, todos os dias, proclame a salvação do Senhor. Aproveite as oportunidades que Deus lhe der para anunciar a sua glória entre as pessoas. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, é o que escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 2. E a você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esta pregação e ainda não pode dizer que atendeu a essa convocação, como aqui descrita no Salmo 96. Eu digo que esse convite é feito a você nesta noite. Veja, o Senhor virá e ele julgará os povos com justiça. Mas você deve saber que Deus já enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas e não a luz. Então, meu amigo, minha amiga, a minha oração é no sentido de que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você se arrependa e creia em Jesus hoje ainda para a salvação da sua alma. Ele veio como Salvador. Ele morreu numa cruz humilhado para que pudesse pagar o preço e a dívida de cada pecador que se arrepende e nele crê com a justiça de Deus. Mas ele voltará, e quando ele voltar, virá para julgar o mundo. Mas saiba você que se você não se arrepender e crer, você já está condenado. A única coisa que você está fazendo é adiando a promulgação pública, universal e definitiva e eterna da sua condenação. Por isso, meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Arrependa-se. Creia em Jesus. Confesse. Reconheça Ele como Salvador da sua alma e submeta a Ele a sua vida como Senhor. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra que foi exposta nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos viver para a tua glória. O que significa, conforme esse Salmo 96, proclamarmos a tua salvação dia a dia, dia após dia, todos os dias, Senhor. Que ao abrirmos os nossos olhos, ó Deus, o primeiro pensamento que vem à nossa mente seja: quão grande é o nosso Deus, que se entregou em amor, morreu numa cruz e ressuscitou para que pudesse dar
como um presente imerecido a salvação e a vida eterna a quem nele crê e confessa a Ele como Salvador e Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que durante o dia nós possamos nos lembrar desse supremo feito, maravilhoso feito. Ó Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor nos salvou, nos libertou da escravidão ao pecado e da condenação à morte eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, que as pessoas que se aproximarem de nós possam, ó Pai, ouvir este Evangelho, esta boa nova de grande salvação, esta vitória de Deus sobre a morte, o pecado e o diabo, e que essas pessoas possam ter os seus olhos abertos para a condição em que se encontram, e então renderem as suas vidas aos teus pés, e que assim o Senhor seja glorificado, ó Deus, dia a dia. Ó Senhor, quando nos reunirmos no nosso culto presencial, ó Deus, no domingo de manhã e à tarde, Senhor, ó Pai eterno, que o Teu Espírito Santo enche os nossos corações de alegria, gozo, Senhor, que nós não sejamos meros espectadores, que nós não saiamos da nossa casa esperando assistir a um culto, Senhor, mas sermos agentes ativos no culto a Ti, ó Deus. Ó Deus, usa-nos no Teu serviço. Ó Deus, recebe as nossas ofertas de louvor e de adoração a Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida abundantemente. Tenha uma excelente semana e até domingo. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.